Olá, alunos! Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Eu estou com o nosso livro na página 182 e o nosso conteúdo de hoje é pronome. Eu vou ler a página e em seguida eu vou fazer a explicação. É muito importante que você leia comigo para ter o entendimento um pouco melhor, tá? Então vamos lá. Pronome. Observe as imagens e leia as frases. Nós jogamos juntos. Esta é Marina, ela é engenheira. Na primeira frase, a palavra nós indica quem fala. Na segunda frase, a palavra ela substitui o nome. Então veja aqui, na primeira frase, nós, né? Tem mais de uma pessoa. Na segunda frase aqui, ela, porque estamos falando da Marina, ok? Nós e ela estão no lugar dos nomes. Palavras que substituem nomes ou substantivos são chamadas, na língua portuguesa, de pronome. Muito bem. Estes pronomes, nós e ela, são chamados de pessoais, porque se referem às pessoas gramaticais. Primeira pessoa, quem fala? Eu e nós. Segunda pessoa, quem ouve? Tu e vós. Terceira pessoa, de quem se fala? Ele, ela, eles e elas. Os pronomes pessoais, eles podem ser do caso reto, do caso oblíquo e de tratamento. Então, vou dar uma explicadinha aqui nessa primeira parte dos pronomes, nessa página aqui, 182, tá? Então, o pronome é uma palavrinha pequenininha da língua portuguesa que vai substituir o nome das pessoas e também das coisas, né? No caso aqui do substantivo. O que é o substantivo na língua portuguesa? Tudo que existe e tem um nome. Então, eu posso também usar os pronomes da língua portuguesa para substituir o nome de todas as coisas que existem, das pessoas, dos objetos, dos lugares, ok? No caso aqui do nosso exemplo, nós temos aí essas três crianças, né? E a frase é, nós jogamos juntos. Então, não precisou falar, por exemplo, vamos supor que tivesse aí a Clara, a Maria, o João, um exemplo. Então, eu não preciso falar a Clara, a Maria, o João, o Eduardo, a Mônica jogaram juntos. Eu posso falar, nós jogamos juntos, né? Por exemplo, nós, eu e vocês, né? Que somos aí do quarto ano B. Eu não preciso falar o Matheus, o Juan, o Bernardo, a Lorena estão estudando em casa. Eu posso falar, eles estão estudando em casa. Nós estamos vendo o mesmo vídeo. Então, não preciso falar nome por nome. Eu posso substituir os nomes por pronomes. Então, nesse segundo exemplo, ó, esta é Marina, ela é engenheira. Eu podia colocar assim, esta é Marina, né, ó. Marina é engenheira. Eu podia repetir o nome Marina e falar que ela é engenheira, mas eu substituí o nome Marina por ela. Então, os pronomes existem para nós substituirmos o nome das pessoas e de todas as coisas que existem, inclusive dos lugares, tá? Os pronomes, eles ajudam bastante a nós também quando nós vamos fazer as redações, né? Nós aprendemos que quando eu vou fazer uma redação, é importante eu não ficar repetindo as mesmas palavras. Então, eu não preciso ficar escrevendo na redação o nome daquela pessoa várias vezes. Eu posso trocar, vamos supor, Simone por ela, né? João por ele, Márcia e Rodrigo por eles, né? João, Maria e Pedro por nós.
Então, eu posso usar os pronomes para não ficar repetindo os nomes das pessoas, das coisas e dos lugares sempre. Quando eu for escrever uma redação, quando eu for escrever uma história. E também os pronomes eles são usados para conjugar os verbos que nós vamos ver logo em seguida na língua portuguesa, tá? Então, eu falo que eu tenho a primeira pessoa dos pronomes. A primeira pessoa é quando eu falo. Então, por exemplo, né? Eu, Simone, né? E se eu quiser falar de nós, do quarto ano B, eu falo nós do quarto ano B. Quando eu falo nós, é primeira pessoa porque eu tô incluindo eu também, tá? Segunda pessoa é quem tá ouvindo. Então, por exemplo, agora eu tô aqui falando no vídeo e vocês estão ouvindo. Então, vocês são a segunda pessoa do pronome tu e vós, tá? E a terceira pessoa é quando a gente tá falando de alguém que não está, né? Estamos falando de outra pessoa. Veja, ó, de quem se fala. Então, ele, ela, eles, elas, tá? E os pronomes, eles têm algumas particularidades. Eles podem ser do caso reto, do caso oblíquo e eles podem ser também de tratamento. Então, fechando essa partezinha dos pronomes, são palavrinhas pequenas da língua portuguesa que servem para substituir o nome das pessoas, dos lugares e de todas as coisas que existem e têm um nome. Nós podemos substituir pelo pronome. Por exemplo, eu posso pegar ou fazer uma frase com essa caneta. A caneta é azul. E eu podia continuar falando assim, a caneta está falhando. Só que veja, eu repeti a caneta e eu posso continuar falando dela, né? A caneta é azul, a caneta está falhando, a caneta já está velha. Veja que para falar da caneta, eu repeti a palavra caneta 3 vezes, ok? Então, eu posso substituir por pronome, né? Então, a primeira frase, a caneta é azul, né? Ela está falhando e, portanto, está velha. Então, veja que o pronome ela substituiu a palavrinha caneta, ok? Então, os pronomes servem para substituir os nomes das pessoas, das coisas e dos lugares. Vou continuar aqui a leitura e aí a gente vai vendo outros exemplos, tá bom? Agora eu fui aqui para a página 183. Vira aí e acompanha comigo. Então, vamos ver os pronomes agora pessoais. Veja, pessoais, né? Vem de pessoas. Vamos lá, ó. Então, eu vou ter aqui o pronome pessoal de caso reto, nessa primeira fileirinha aqui. E depois eu vou ter o pronome pessoal de caso oblíquo. Então, veja que eu tenho dois tipos de pronomes pessoais, do caso reto e oblíquo. Vamos lá. E aqui desse lado, né, eu tenho as primeiras pessoas do singular e a segunda pessoa que seria do plural. Nossa, professora, o que seria isso? Veja, a palavra singular, ela vem de uma única coisa. Então, quando alguma coisa está no singular, é porque estou falando de uma única coisa, de uma única pessoa, de um único lugar, tá? Quando alguma coisa está no plural, é porque eu estou falando já de duas ou mais coisas. Eu estou falando de dois ou mais lugares. Eu estou falando de duas ou mais pessoas. Então, no singular é quando eu falo de uma coisa só, de uma pessoa só, de um lugar só. Quando a gente fala em plural, eu estou falando de duas ou mais pessoas, de dois ou mais lugares, de duas ou mais coisas, né?
Quando eu falo duas ou mais, é infinito. Posso falar 1 milhão, posso estar falando de 1 milhão, de 3 milhões de coisas. Então, singular, uma coisa só. Plural, mais de uma coisa, ok? Então, quando se trata dos pronomes, tem os pronomes de primeira pessoa, segunda e terceira pessoa, que está no singular. Então, tô falando de um só. E tem os pronomes de primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que é quando eu já tô falando de mais de uma coisa, de uma pessoa ou de um lugar. Então, veja aí nessa tabelinha, ó. Primeira pessoa do singular. No caso reto, eu. No caso oblíquo, me, mim, comigo. Então, veja, eu posso fazer uma frase, ó, veja que eu falei eu. Eu posso fazer uma frase assim, eu gosto de mamão. Eu posso fazer, veja que eu usei o pronome eu. Eu posso fazer uma frase assim, me colocaram em primeiro lugar. Veja, me está falando de mim, me colocaram em primeiro lugar, tá? Ela gosta de mim. Ó, usei o mim, e esse mim tá falando da minha pessoa, ok? Valéria foi comigo ao cinema. Veja, esse comigo está falando da minha pessoa também. Então, primeira pessoa do singular, eu, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, é tu, é quando eu tô falando do outro. E no caso oblíquo, te, ti, contigo. Quero ir ao cinema contigo, ou seja, com você, tá? Com o outro. Terceira pessoa do singular, ele e ela. No caso reto e no caso oblíquo, o, a, lhe, se, si, consigo. Ok? Depois vem o plural, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Na primeira pessoa do plural, nós costumamos usar o pronome nós. E no caso oblíquo, nos e conosco. Então, vamos lá. Eu posso estar junto com vocês aí do quarto B e falar assim, nós vamos ao cinema. Todos nós, eu e vocês, tá? Nos colocaram em primeiro lugar. Esse nos tá falando de nós também, da gente do quarto B. Nos colocaram em primeiro lugar, tá? A mãe de Eduardo foi ao cinema conosco. Quando eu uso esse conosco, eu estou falando de todos nós. Nós fomos ao cinema junto, tá? Segunda pessoa do plural, vós, que é quando é vocês, né? Eu estou falando de mais de uma pessoa, então vós. Vos e convosco, no caso oblíquo. E na terceira pessoa, eles, elas. E no caso oblíquo, os, as, lhes, se, si, consigo. Então, veja, esses pronomezinhos aqui são os pessoais de caso reto e oblíquo que eu posso estar utilizando para substituir os nomes de pessoas, de objetos e de lugares, ok? E por que tem aqui primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, singular e plural? Porque quando eu vou conjugar os verbos, eu tenho que usar o pronome certo, tá? Quando eu vou falar de uma pessoa, eu tenho que estar usando os pronomes do singular. Quando eu vou falar de mais pessoas, eu tenho que estar usando os pronomes do plural. Então, para eu escrever corretamente minhas frases, minha redação, minha história, para eu conjugar os verbos corretamente, eu preciso utilizar os pronomes corretamente. Então, se eu tô falando de uma pessoa, de um lugar e de uma coisa, eu vou usar os pronomes no singular, porque eu tô falando de um. Se eu vou falar de várias pessoas, de vários lugares,
de várias coisas, né? Então, eu tenho que usar os pronomes pessoais no plural, ok? Então, vamos lá. Pronomes de tratamento. Vamos ver esses aqui. De tratamento, por que pronomes de tratamento? Que é como eu trato o outro, como eu trato a outra pessoa, como eu chamo a outra pessoa, de que modo, com que respeito eu chamo a outra pessoa, tá? Então vamos lá, pronomes de tratamento. Alguns pronomes de tratamento. Tratamento de respeito para as pessoas em geral. Então, geralmente nós usamos senhor e a abreviatura é SR. Senhora e a abreviatura é SRA. Senhorita, quando a mulher não é casada, e a abreviatura é SRTA. Usamos senhor e senhora para quem já tem mais idade, geralmente é casado. E usamos senhorita para pessoas mais jovens e que geralmente também são solteiras, tá? Colegas e amigos a gente costuma chamar de você. E também, muitas vezes, quando a gente tem muita intimidade com a pessoa, a gente não fica usando a palavra senhor e senhora para não ficar tão formal, né? A gente acaba chamando de você mesmo, tá? Mas caso seja uma pessoa que a gente não tem intimidade e ela seja mais velha, o certo é chamar senhor e senhora, tá? Altas autoridades, Vossa Excelência, abreviatura V.EXA. Para príncipes e princesas, Vossa Alteza, V.A. Reis e imperadores, Vossa Majestade, V.M. a abreviatura. Então, veja que os pronomes de tratamento é para você justamente não ter que chamar a pessoa pelo nome. Ou se você não sabe o nome da pessoa, você pode usar pronomes, né? Vamos supor que você esteja aí numa fila e você está sentado numa cadeira, então você quer dar o seu lugar para uma pessoa. Então você não sabe o nome dela, então você pode falar assim: a senhora quer sentar-se? Veja, você usou a senhora quer sentar-se, usou a palavra senhora, é um pronome de tratamento, você não sabe o nome dela, então você chamou de senhora, né? O senhor quer sentar-se? Veja, você não sabe o nome da pessoa, você chamou de senhor, tá? Então, os pronomes de tratamento, eles também servem para substituir o nome das pessoas, tá? Quando eu não quero chamar pelo nome, quando eu não sei o nome, tá? Então, vamos supor aí que nós estivéssemos perto de um príncipe e a gente não sabe o nome, tá? Então, nós chamaríamos ele de Vossa Alteza. Ai, professora, mas aqui no Brasil não tem, mas em outro país tem, né? Então, os pronomes, eles não servem somente para substituir os nomes das pessoas, das coisas e dos lugares na hora que nós vamos falar com a pessoa. Mas eles existem também para nós, no caso do pronome de tratamento, para nós também escrevermos. Então, se você fosse escrever para uma carta para um rei e o imperador, você teria que usar o pronome Vossa Majestade. Se você fosse escrever uma carta para um príncipe ou uma princesa, você teria que escrever o pronome Vossa Alteza. Ou uma carta para altas autoridades, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente, tá? Vossa Excelência, tá?
E também a gente pode sair do modo carta. Muitas vezes a gente está escrevendo uma história sobre um príncipe, uma história sobre uma autoridade, uma história sobre um rei, um imperador. Então, em vez de ficar toda hora falando rei, imperador, príncipe ou o nome das pessoas, eu vou substituindo pelos pronomes. A Vossa Majestade disse isso, Vossa Alteza compareceu à festa, né? Vossa Excelência está muito bonita hoje, está muito bonito hoje, né? Então veja, usamos os pronomes de tratamento para chamar as pessoas, para falar com as pessoas e não ter que ficar repetindo os nomes, e também para usar nas escritas, nas histórias, nas cartas, nas redações. E os pronomes pessoais também, que eu já falei, nós utilizamos eles para quê? Para na fala eu substituir os nomes dos lugares, das coisas e das pessoas. E na escrita também. Se eu vou escrever uma redação, uma história, uma carta, eu vou substituindo o nome das pessoas, das coisas, dos lugares por pronomes. E na língua portuguesa, nós utilizamos demais os pronomes nos verbos, tá? Então, quando nós vamos conjugar os verbos, que é o que nós vamos aprender logo mais na língua portuguesa, nós temos que usar os pronomes obrigatoriamente, tá? E os pronomes nos ajudam no nosso dia a dia para nos referirmos às pessoas. Então, eu não preciso ficar repetindo nomes, eu uso pronomes, ok? E nós temos então aí pronomes pessoais, do caso reto e oblíquo, e pronomes de tratamento, ok? Logo mais nós vamos fazer os exercícios e aí nós vamos entender um pouquinho melhor aí esse conteúdo quando nós colocarmos na prática, tá bom? Um beijo para vocês e até já já!